Olá, eu sou Daniele Selva e bem-vindos a mais um episódio do programa Bate-Papo em Carreira, que traz histórias reais e aprendizados com quem faz a diferença. Bom, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso programa e hoje, eu gostaria de fazer um episódio especial, esse e mais alguns, como a gente vai começar o ano de 2026, então eu gostaria de fazer um vídeo diferente, igual os vídeos que eu fiz anteriormente. Eu quero ajudar vocês a elaborar, um currículo. Então hoje o vídeo é sobre como elaborar um currículo. Tá bom, pessoal? Para ajudar o pessoal que quer, se recolocar no mercado de trabalho, ou então até arrumar uma vaga de emprego em 2026, tá ok? Então, peguem papel e caneta e anotem todas as dicas que eu darei aqui, tá bom? Para vocês fazerem sucesso em 2026. Bom, então vamos lá. O primeiro passo para a gente fazer um currículo, bem organizado, bem estruturado, a gente vai passar então o primeiro passo são os dados pessoais. Então, como está aí no exemplo, você vai colocar seu nome. Se seu nome for muito grande, então você só coloca o primeiro e o último sobrenome, ou o primeiro nome e o primeiro sobrenome. Não importa, tá? Ou se você quiser colocar o nome inteiro também não tem problema. Então você vai colocar todos esses dados pessoais, vocês vão colocar centralizado, tá? Então o nome, o endereço, não coloquem nome de rua, o endereço completo. No endereço vocês vão colocar só o bairro e o município que você mora. Para quê? Para o empregador ter uma noção de onde você mora, até porque para ver a questão do deslocamento, a passagem, que vocês vão utilizar. Então basta colocar o bairro e o município que vocês moram. Depois a gente coloca lá embaixo o telefone, então se for WhatsApp, vocês sinalizam também que esse número de telefone é o WhatsApp. O link do LinkedIn, quem tiver o LinkedIn, é muito bom, importante colocar esse link também lá no currículo, tá? Porque vai poupar muito o tempo do seu empregador, do recrutador. Ele pode olhar lá no seu LinkedIn, se você é ativo no LinkedIn. Então, assim, também ele olhar lá no LinkedIn já é um grande passo, para ver as coisas que você faz, suas conquistas, o que você coloca lá no LinkedIn. Então, assim, quem não tem um LinkedIn também é uma dica que eu deixo, que façam, o LinkedIn, porque é uma rede social profissional e é importante para quem está procurando emprego, para quem quer uma recolocação no mercado de trabalho, ou até mesmo, que você já tenha a sua profissão, já tenha a sua carreira, e lá você colocar suas conquistas, colocar tudo que você acha pertinente que deva colocar, tá? E embaixo o endereço de e-mail, o e-mail válido, e por favor, coloque e-mail com um endereço assim que passe uma credibilidade, tá? Então evitem nomes no e-mail que não são muito legais para o mercado de trabalho. Então, assim, se o seu e-mail não tem um nome, que passe muita credibilidade, faça um e-mail só como se fosse um e-mail só profissional, para você mandar currículo, receber notificação de entrevistas e essas coisas assim, tá ok? Então tá aí o exemplo de como a gente faz os dados pessoais centralizado, tá? Que é para ficar melhor. E o nome você coloca uma fonte um pouquinho maior, o número da fonte um pouquinho maior para dar um destaque melhor no currículo, tá? Então agora que a gente fez os dados pessoais,
vamos para o segundo passo. O segundo passo é o objetivo profissional. Então, o que seria esse objetivo profissional? O objetivo profissional são os cargos que você deseja se candidatar. Então, assim, como aqui no exemplo, tá assistente de recursos humanos, estágio em recursos humanos, assistente administrativo, recepcionista, trainee. Vejam que todos os cargos aqui meio que estão interligados ou fazem parte do mesmo nicho, tá? Então, assim, se você tem vários objetivos profissionais, mas que fazem parte, né, do mesmo nicho, né, que estão ali interligados, você pode colocar tudo num currículo só. Agora, se você deseja cargos que não tem, né, são interligados com o outro, então você vai ter que fazer 2 ou 3 currículos diferentes nessa parte de objetivo profissional, tá? Então, assim, você coloca os cargos que você deseja se candidatar. Se forem interligados um com o outro, você pode colocar tudo. Se não forem, vocês fazem mais de um currículo, tá? Para poder mandando, porque, assim, se não forem interligados, então a gente tem que separar esse objetivo profissional, tá ok? Então, vamos para o terceiro passo. O terceiro passo são as competências, tá? Então, nesse campo, vocês vão descrever as suas competências técnicas e socioemocionais, né? O que a gente chama de hard skills e soft skills. Então, ali no exemplo, eu coloquei só competências técnicas, tá? Mas você pode colocar suas competências socioemocionais. Então, eu coloquei como exemplo as competências técnicas, o pacote Office. Aí você coloca lá qual é o nível de pacote Office, né? Se é básico, intermediário ou avançado. Noção básica no Canvas, inteligência artificial, ChatGPT, Gama. Então, você pode colocar, essas são suas competências técnicas, tá? Então, você pode colocar vários ali, quais são as ferramentas que você mais domina, né? Então, você pode colocar todas as competências técnicas que você tiver. Se você quiser colocar também suas competências socioemocionais, que tem empresas que valorizam isso no currículo, né? Então, você também pode colocar as suas competências socioemocionais. Então, eu coloquei como exemplo trabalho em equipe, empatia, pontualidade, comunicativo, né? Você pode colocar lá bom relacionamento interpessoal, eu sou uma pessoa com inteligência emocional, proativa. Isso tudo são exemplos de competências socioemocionais, tá? É obrigado a colocar? Não, mas se você quiser colocar, assim, eu acho às vezes um pouco interessante a gente colocar nessas competências também socioemocionais, porque tem empresas que valorizam muito isso no currículo, tá? Então, fica aí a dica para vocês, não só de colocar as competências técnicas, mas como colocar também as socioemocionais, tá ok? Então, vamos para o quarto passo. O quarto passo é a formação acadêmica. Então, no exemplo, eu coloquei, né, que eu sou graduada em gestão de recursos humanos e coloquei que eu tenho um técnico de segurança do trabalho. Se você só tem o ensino fundamental, você vai colocar o ensino fundamental. Se você tem o ensino, até o ensino médio, não precisa colocar o ensino fundamental. Então, você vai colocar só o ensino médio, tá? Porque logo a gente se conclui que se você tem o ensino médio, você já passou pelo ensino fundamental. Então, não há necessidade de você colocar o ensino fundamental. Então, você só vai colocar o ensino médio. E se você tem uma graduação,
né, ou um curso técnico, uma formação técnica, você pode colocar nesse exemplo que eu coloquei aí. Então, como eu já sou graduada, eu não preciso sinalizar que eu tenho ensino médio, tá? Por quê? Porque como eu sou graduada, entende-se que eu, como já passei pela faculdade, eu já fiz o ensino médio. Porém, eu coloquei o ensino técnico, tá? Porque o ensino técnico já é uma outra formação, diferentemente, né, do ensino médio e ensino fundamental. Então, o técnico eu posso colocar junto com a graduação, tá? Então, se você tiver uma pós, se você tiver mestrado, tudo entra nesse campo de formação acadêmica, tá? Então, a gente começa do mais recente e vai colocando embaixo os mais, né, os que forem menos recentes. Então, a gente vai começando assim, vai começando de cima para baixo. Então, a gente coloca primeiro a última formação e vai colocando as formações que você tiver. Daniele, se eu tiver vários ensinos técnicos, eu posso voltar? Pode. Você pode colocar. Você só não vai precisar colocar que você tem um ensino médio, tá? Porque também entende-se quando a gente tem um técnico, para a gente poder chegar no técnico, a gente tem que passar pelo médio. Ou entende-se que fez o médio junto com o técnico. Então, não precisamos colocar, né, nem o médio, nem o fundamental, se você tiver técnico ou uma graduação, tá ok? Então, vamos para o quinto campo. No quinto campo, a gente vai colocar as experiências profissionais. Eu, particularmente, gosto de colocar as 3 últimas, ou as 2 últimas mais relevantes, né? Você pode colocar, no máximo, até umas 4, tá? Que sejam mais relevantes, até mesmo para o cargo que você descreveu lá em cima no currículo, tá? Então, aqui no exemplo, vejam, eu primeiro coloquei o nome da empresa, né? Primeiro eu coloquei o nome da empresa. Do lado do nome da empresa, eu coloquei o período em que foi trabalhado, tá? Então, não precisa colocar dia, você pode colocar só o mês e o ano que você começou, o mês e o ano que você se desligou da empresa. Aí embaixo, eu coloquei o cargo que eu desempenhei nessa empresa, tá? E é importantíssimo que nesse cargo vocês coloquem todas as atividades que vocês desempenharam. Por quê? Porque a maioria das empresas hoje, né, fazem a sua seleção de currículo por inteligência artificial. Então o robozinho vai lá olhar e vai ver, vai comparar, né, as atividades que você desempenhou no seu último emprego ou no penúltimo emprego, para ver se bate com o que a empresa está pedindo nesse cargo atual que você está se candidatando, tá? Então, assim, não esqueçam de colocar todas as atividades que vocês desempenhavam na função, tá? De cada empresa. Então, repetindo, colocamos primeiro o nome da empresa e depois do lado colocamos o período em que foi trabalhado. Depois colocamos o cargo e vamos descrever todas as atividades que foram desenvolvidas ao longo do tempo que foi trabalhado nessa atividade, tá? Nesse cargo. E isso vai se repetir em todas as experiências que você colocar lá no seu campo de experiências profissionais, tá? Então, lembrando que no máximo até 4 que forem mais pertinentes, tá? Para o cargo que você está se candidatando. Se você não tem experiência, você pode colocar lá que é o seu primeiro emprego, tá ok? Para poder sinalizar para a empresa que você está em busca do seu primeiro emprego, tá? E que você não tem experiência em nenhum campo de trabalho, em nenhum cargo de trabalho, tá? Então você coloca lá, se você tem as experiências, coloca até 4 últimas, se não, você coloca lá que é o seu primeiro emprego, tá? Então vamos para o próximo.
o próximo passo. O próximo passo é descrever os cursos que você tem. Eu coloquei aqui cursos de uma duração assim de uns 3 meses, tá? Vocês podem colocar cursinho assim, né, de menos horas? Pode, não tem problema, tá? Então assim, contanto que vocês coloquem a data da conclusão, né, lá quando for concluído, mas assim, também que sejam pertinentes ao cargo que vocês estão se candidatando. Então, se eu estou me candidatando a uma vaga de recepcionista, não adianta eu colocar lá que eu fiz um curso de cabeleireiro, tá? Isso não tem relevância para o cargo que eu estou me candidatando. Então, assim, aqui eu coloquei assistente de recursos humanos, assistente administrativo e básico em Power BI. Então, assim, todos esses cursos estão, né, são pertinentes ao cargo lá que eu estou me candidatando. Então, assim, se você tiver o curso para o cargo que vocês estão se candidatando, então é muito válido vocês colocarem, mesmo que seja aqueles cursinhos bem curtinhos, cursinhos online, não tem problema, tá? Contanto que sejam pertinentes ao cargo com que você também está se candidatando. Porque não adianta colocar lá, né, todos os cursos que eu tenho, mas que não tem relevância, né, para o cargo que eu quero, tá bom? Então, vamos pro próximo passo. Anotem tudo, pessoal, anotem, porque, assim, um currículo bem estruturado tem muitas mais chances de serem selecionados, tá? Hoje em dia, com essa questão da inteligência artificial, então muitas empresas usam essa ferramenta, né, para buscar o currículo de acordo com a vaga com que a vaga está sendo oferecida. E assim, quanto mais vocês forem objetivos no currículo, melhor, tá? Então, assim, foquem nessa questão de ser objetivo no currículo, ok? Então, o próximo passo é o idioma. O idioma, eu não aconselho a vocês colocarem nível básico, tá? Porque o nível básico não vai te ajudar. Muitas empresas só contratam um funcionário se ele tem um idioma a partir do nível intermediário, tá? Que é o nível intermediário que já é o nível que você já consegue se comunicar e entender o que o outro fala. A única língua que a gente pode colocar em nível básico é Libras, porque Libras, como é uma língua de sinais, né? Então, assim, você já sabendo o básico, você já consegue pelo menos entender, né, e ajudar um cliente que seja surdo e que não consegue se comunicar falando, né, como nós. Então, assim, a única língua que eu aconselho vocês colocarem no nível básico é Libras. Todo o resto a gente coloca só se eu tiver o nível intermediário, tá? Porque o nível intermediário entende-se que você consegue se comunicar bem, né? Pelo menos um pouco, e saber o que a outra pessoa está falando na outra língua, tá ok? Então também fica essa dica para vocês. E o próximo passo seria as informações complementares, né? Então, o que são as informações complementares? São projetos, trabalhos voluntários, publicações de artigos. Aqui eu coloquei, né, que se você lá na sua faculdade, você fez faculdade, você fez parte de alguns projetos na faculdade que você acha relevante, você pode colocar nessas informações complementares, tá? Então eu coloquei aqui a mentoria no programa Padrinho Veteranos, monitora no núcleo de apoio à carreira,
monitora no laboratório de práticas em gestão, e eu descrevi todas as atividades que eu fiz, né, quando estava nesses programas, porque também é importante, porque às vezes você não tem uma certa experiência de trabalho no cargo que você deseja, mas você tem a experiência porque você desempenhou essas atividades em determinados programas, né? E até como trabalhos voluntários, projetos que você tenha realizado. Então, isso conta também um pouco com a experiência. Então, você deve, né, descrever as atividades que você fez, se você fez algum programa, ou trabalhos voluntários também, você pode descrever tudo que você faz durante esse trabalho voluntário, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar lá no começo, que o estágio conta como experiência profissional. Então, se você for estagiário em alguma empresa, tá? Você pode, mas você nunca trabalhou. Ah, Daniela, eu nunca trabalhei, mas eu fiz o estágio. Conta como experiência? Sim, né? Porque nada mais é que o estagiário, ele é o quê? Ele tá ali para aprender o que ele aprendeu na teoria lá na faculdade, lá na escola. Então, ele entra na empresa para aprender aquele cargo. Então, logo, ele pega uma experiência, tá? Então, essa experiência de estágio deve entrar nas experiências profissionais, tá? Aqui nas informações complementares são só projetos, trabalhos voluntários, programas, tá? Então, assim, se você fez um estágio, você pode sim colocar lá nas experiências profissionais, tá? Então, aqui nas informações complementares, a gente só coloca só os projetos, trabalhos voluntários ou programas que você, né, fez ao longo da sua trajetória acadêmica. Também é muito válido colocar, tá ok? Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo ajude a muitas pessoas. Eu prometi lá no primeiro episódio, né, que eu traria alguns vídeos assim. Vou trazer mais alguns nessa pegada, né, nesse nicho, para ajudar um pouco a vocês, tá? O ano de 2026 está chegando. Para quem quer uma recolocação profissional, para quem quer seu primeiro emprego, né, para quem está procurando um emprego. Então, assim, eu espero que esse vídeo ajude vocês. Nos siga lá nas nossas redes sociais, no Instagram, o meu Instagram profissional e o Instagram do programa. Então, @DaniSelvaRH e @Bate-Papo de Carreira no Instagram. E também sigam nossa agência lá no site. Dê uma olhadinha lá no site da agência que patrocina, né, o Bate-Papo de Carreira. Então dá uma olhadinha lá no site, que tem muitas coisas legais também, que é o www.99por1.com.br, tá? Então, assim, eu espero muito que eu ajude muitos de vocês com esse vídeo. Trarei mais alguns, ok? Para também ajudar nesse 2026 vocês conseguirem um emprego, ou pelo menos o primeiro emprego, uma recolocação profissional. E fico por aqui. O meu nome é Daniela Selva e um beijo para vocês, um abraço e boa sorte nessa caminhada do